Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E olha só, estou de volta para mais uma entrevista aí do dia, continuando a nossa programação, né, falando sobre diversos temas, né, de relevância que tem interesse aí para os trabalhadores e principalmente para aqueles que lutam aí por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, e uma sociedade emancipada. E hoje eu estou aqui com o Aristeu Neto. Nós vamos falar aí de direitos aí da classe trabalhadora, fazer também um pouco aí da discussão mais jurídica e principalmente aí discussão política. Então, né, Aristeu, seja muito bem-vindo. Por favor, fale um pouquinho aí de você antes da gente começar o nosso papo. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos internautas aí que assistem o Mesa de Debates. Me apresentando, eu sou advogado sindical, atuando principalmente em direito coletivo do trabalho, e já estou há algum tempo atuando no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Aí já vão mais de 2 décadas assessorando o sindicato. Também sou advogado da CSP com Lutas e também assessoro o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que é Volta Redonda e região. Então é isso, minha experiência é basicamente focada em direito coletivo do trabalho, em negociação coletiva, em ações de cunho coletivo, ações civis públicas, esse tipo de iniciativa judicial. E estou aqui à disposição para participar dessa conversa contigo aí, parabenizando sua iniciativa, porque canais voltados para defender os interesses da classe trabalhadora não são maioria, né? Então a gente tem que, evidentemente, prestigiar e valorizar uma iniciativa dessa natureza. Maravilha, então vamos aí para a primeira pergunta, Aristeu. Né? E eu quero começar falando sobre, né, a greve, a luta da Vibraz, né, que foi aonde nós nos conhecemos, né, através de uma assembleia dentro do sindicato. Quais irregularidades aí que o tal do João Brasil comete contra os trabalhadores nesse processo todo? Você que está acompanhando aí essa luta que já fez aniversário, né? Porque começou no ano passado, e a Avibraz, que é uma das principais indústrias de defesa da América Latina, que tinha à época, no ano passado, quando fez o pedido de recuperação judicial, algo em torno de 1.800 trabalhadores. Então, naquele período, sob a alegação de que a pandemia tinha impedido a empresa de fazer vendas essas que são sempre concretizadas majoritariamente, não exclusivamente, mas majoritariamente no exterior, então que a pandemia teria impedido a concretização de vendas de armamentos e, por conta disso, a empresa atravessava uma crise. E aí ela ingressou com um pedido de recuperação judicial e, simultaneamente, e aí vem o grande problema, ela promovia a demissão de mais de 400 de trabalhadores, alegando que necessitava fazer uma redução do seu quadro de funcionários. E a partir daí começa uma mobilização muito intensa, com participação do conjunto da fábrica, né? Evidentemente inicia com aquele grupo de desligados, mas é um movimento que ganhou uma dimensão bem maior e acabou envolvendo, pelo vínculo de solidariedade, todos os trabalhadores da fábrica, que iniciaram o movimento grevista, visando reverter aquelas demissões. Não é incomum, Guilherme, que isso, assim, particularmente, não exclusivamente no Brasil, mas particularmente no Brasil, nos últimos anos, do capital tentar combinar o pedido de recuperação judicial
com um corte em massa, uma demissão coletiva, o que é irregular, absolutamente irregular. Se você pensar que, do ponto de vista da doutrina jurídica, né, a recuperação judicial é voltada, como o próprio nome diz, para recuperar a empresa. Ora, a empresa não é a figura do empresário. A empresa é uma conjugação de esforços, sim o capital do empresário, o maquinário, mas principalmente a força de trabalho, sem a qual a empresa não existe, não funciona, não se viabiliza. Então, se é verdade que a recuperação judicial pretende restaurar a condição sadia da empresa, ela tem que pensar que passa necessariamente pela manutenção dos postos de trabalho. A própria lei faz menção a isso, que o objetivo da lei é a preservação dos empregos. Então, nós fizemos essa grande luta. Combinado com isso, houve uma ação judicial, uma ação civil pública, que foi encaminhada ao Fórum Trabalhista de Jacareí, pedindo o cancelamento dessas demissões. Lembrando aqui, Guilherme, que o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos é pioneiro em fazer uma discussão judicial da ilegalidade das demissões coletivas. Foi justamente o Sindicato de São José que questionou aquela demissão massiva da Embraer em 2009, quando foram desligados 4.273 pais e mães de família, e a partir daquele processo se criou um paradigma na Justiça do Trabalho, depois confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que não é possível promover demissões coletivas sem uma prévia negociação com a entidade sindical, justamente para buscar alternativas aos cortes de pós-trabalho, que são um autêntico flagelo social, porque você imagina, o desemprego, digamos, atomizado, individualizado, já é uma dificuldade para você se recolocar no mercado de trabalho. Que dirá de uma demissão massiva que coloca simultaneamente milhares de pessoas na rua? Daí realmente você tem um problema social de grandes proporções. Então, a partir desse ajuizamento, o juiz da primeira vara trabalhista de Jacareí acabou por conceder uma liminar suspendendo as demissões, e o sindicato, que tem por tradição se apoiar essencialmente nas lutas operárias. O sindicato não é porque tinha uma liminar que a greve continuou, e com o objetivo de celebrar um acordo de layoff, que é a suspensão dos contratos de trabalho por um determinado período, e com a contrapartida da estabilidade no emprego. Então, digamos, a partir dessa combinação entre a mobilização dos trabalhadores e a iniciativa judicial, a força da greve fez surgir esse acordo coletivo, que vem sendo renovado, inclusive, desde o ano passado, justamente no sentido de permitir que, nesse processo de superação da crise, os empregos sejam mantidos. Então, o desligamento que houve foi desligamento com a concordância do empregado e jamais a demissão, a denominada demissão sem justa causa, que é uma verdadeira praga no Brasil, um gênero de demissão que acontece numa proporção inacreditável. O Brasil é o país que mais tem rotatividade da força de trabalho no mundo inteiro, e isso é ruim não só para o trabalhador em si, mas para a própria produtividade, até do ponto de vista do empresário isso é negativo. Então é isso, digamos, do ponto de vista da combinação entre o jurídico e o político. A gente acredita muito nisso no sindicato, não fazer o jurídico substituir nenhum tipo de iniciativa de mobilização, não desacreditar da força e da capacidade da classe operária. Foi assim que a gente construiu essa saída e estamos aguardando ainda. Para nada tem uma solução, embora estejam sendo pagos salários em atraso, e hoje esteja aprovado o plano de recuperação judicial da Vibras com a perspectiva concreta de superação da crise. Aristeu, você falou aí da demissão sem justa causa, né, tratando ela como praga, que de fato é.
Essa demissão sem justa causa, ela pode ser considerada ilegal? E qual a base jurídica, né, para a gente considerar isso? Então, Guilherme, imagina o seguinte: esse foi um grande debate quando das discussões Assembleia Constituinte, que acabou promulgando a Constituição de outubro de 1988. E ali se manteve uma possibilidade de uma demissão sem justa causa e que dependeria de uma regulamentação posterior pela legislação chamada legislação ordinária, a lei federal. Isso nunca foi adequadamente regulamentado, com o patronato defendendo que o fato de existir hoje a previsão para a demissão sem justa causa de uma indenização, que o limite da Constituição seria justamente o pagamento dessa indenização. Vamos lembrar, o trabalhador, quando é desligado, ele recebe lá saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, um aviso prévio, e a indenização seria uma multa de 40%, que é calculada sobre o saldo do fundo de garantia. Então, digamos, esse valor que compõe as chamadas verbas rescisórias seria, na concepção do patronato, aquilo que foi previsto na Constituição para essa modalidade de demissão. Qual que é o desdobramento a partir de 1988? Durante o governo Fernando Henrique, a Câmara Federal acabou ratificando uma convenção internacional proposta pela Organização Internacional do Trabalho, com sede em Genebra, e a Convenção 158, que prevê justamente a necessidade de que toda demissão tenha alguma motivação, né? Vários países ratificaram essa convenção, inclusive as principais economias do mundo, mas nem só elas, alguns países da América Latina também ratificaram, podemos citar Equador, a Colômbia, a Argentina, Uruguai, e o Brasil entrava, então, nesse regime da necessidade de motivação. Ocorre que, pela pressão dos empresários brasileiros, o Fernando Henrique revoga essa convenção logo depois da sua promulgação. E aí se abre um debate se era possível o presidente fazer uma revogação de algo que tinha sido aprovado pelo parlamento. E essa questão foi ao Supremo Tribunal Federal, e você imagina, é um debate de 1997 e que até hoje não se encerrou, né? Houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal dizendo que isso era possível, que não seria possível no futuro, mas ainda tem recursos pendentes, os chamados embargos de declaração, e aí nós não temos uma definição disso ainda. Recusar a validade dessa convenção para o Brasil significa que nos coloca num estágio civilizatório inferior. E o que acontece, Guilherme, é exatamente isso. Vou te dar um exemplo prático. Você pega uma autopeça, mercado automotivo, indústria automotiva, uma das principais cadeias produtivas do país. Tem fábricas de autopeça que fazem demissões sem justa causa, na proporção de 25% da população ao ano. Isso significa dizer o seguinte: em 4 anos é outra fábrica. Você não teria mais a mesma população lá empregada. Por que o patronato faz isso com tanta recorrência? Com uma visão de curto prazo, de caráter puramente contábil, que vou reduzir a massa salarial. Então, vou demitir um que ganha mais por outro que ganha menos. E assim, se eu dei um reajuste, por exemplo, na database, dei um reajuste de X, eu compenso esse reajuste fazendo essa rotatividade da força de trabalho e enxugando a folha de pagamento. O problema disso, o maior problema disso, evidentemente, é a precariedade do emprego no Brasil. Mas eu dizia, até para fins de produtividade, você imagina que é sempre um trabalhador iniciando a sua atividade na fábrica e, portanto, sem acúmulo de conhecimento que lhe permitiria produzir com uma performance maior. O Brasil realmente no Brasil isso é um problema, né? E nós precisamos enfrentar isso. Eu diria que a partir da consciência
dos sindicatos, das centrais, de que esse é um problema central e que nós deveríamos lutar, em primeiro lugar, por uma restrição nesse volume de demissões, eu acho que seria um avanço indispensável para a gente conseguir avançar também no processo de organização e de melhoria das condições do trabalho. Vou te citar um exemplo. Na Vibras, na mesma Vibras, pré-recuperação judicial, nós temos um acordo que limita os desligamentos, não é estabilidade, evidentemente, mas limita os desligamentos a 5 trabalhadores por mês, num universo de 1.800. Então, imagina que lá a rotatividade é uma das mais baixas do país. Isso é fundamental. Eu acho que essa pauta precisa ser debatida e incorporada pelos sindicatos para travar lutas nas campanhas salariais. Mais importante hoje, até mesmo do que o reajuste de salário, é a garantia de que a demissão, a rotatividade da força de trabalho não vai ser imposta da forma que está sendo feita hoje no país. Perfeito, Aristeu. E nessa discussão toda que a gente está fazendo, né, qual que é o impacto, né, e a relação que tem com a reforma trabalhista? Então, a reforma trabalhista veio justamente para piorar as condições de trabalho. Imagina o seguinte, nesse tema específico, o que diz a reforma trabalhista? Foi inserido um novo artigo na CLT, o artigo 477, letra A. Esse artigo fala o seguinte, olha, o empregador demite quando e como quiser, né, sem justa causa, inclusive, não faz diferenciação, não há diferenciação entre demissão individual e demissão coletiva. Então, tentou-se, pela reforma, cancelar esse paradigma que eu falei para você, foi criado pela jurisprudência, primeiro pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, depois confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília e, mais recentemente, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. A reforma trabalhista do governo Temer acabava com isso da forma com que foi conduzida, né, Guilherme? Porque não é... Você fala uma reforma que, na verdade, era um desmantelamento. De reforma não tinha nada. Feito da forma mais assodada possível, ou seja, a toque de caixa, sem nenhum debate. Vamos lembrar, a CLT é como se fosse o Código Trabalhista. Ora, quando foi se reformar o Código Civil, que rege as relações privadas entre os próprios capitalistas, foram 20 anos de discussão. O Código de Processo Civil, 15 anos de discussão. Então, as coisas são discutidas, são debatidas em relação a códigos, a grandes concentrações de normas, com outro ritmo. E na reforma trabalhista foi aquilo, em 7 meses a coisa estava sequer debatida, mas estava encaminhada para votação e foi votado do jeito que a gente sabe. Embora não tenha sido, porque imagina, todo esse debate da demissão coletiva vem lá de 2009. Então, no processo não é debatido o artigo 4, a inconstitucionalidade do artigo 477-A da reforma trabalhista, porque ele não existia, ele é de 2017. Mas a conclusão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é que é necessária, sim, a negociação coletiva, isso com base nas normas constitucionais. Ora, se você prevê lá a própria existência do sindicato, artigo 8º da Constituição, se você prevê a prevalência das contratações coletivas, acordos e convenções coletivas, artigo 7º da Constituição Federal. Se você tem todo esse arcabouço normativo para defesa de direitos sociais, você não pode querer que uma norma desconsidere isso sem justificativa nenhuma, inclusive. Não tinha fundamento nenhum, porque parte do fundamento da reforma, que o relator, inclusive, apresentou, era para melhorar as condições de negociação coletiva. Balela. A gente sabe que tudo isso era balela. Na verdade, o grande objetivo foi enfraquecer os sindicatos, precarizar as condições de trabalho, fragilizar as contratações, né? Fizeram previsões, inclusive, de contratos temporários, que daí é pior ainda, Guilherme. Não é? Quando eu falava aqui da demissão sem justa causa, é para um contrato por prazo indeterminado, ou seja, você é contratado
e você vai permanecer lá por prazo indeterminado. O temporário é o contrário, você entra lá para fazer o trabalho por alguns meses e já sabe que vai ser demitido. É a pior condição possível. Então, nesses aspectos que são centrais para o trabalho, né, para a exploração, para conter a exploração do trabalho humano, a reforma trabalhista do Temer foi assim extremamente negativa e não entregou. A gente sabia que não ia entregar, mas agora tem dados concretos sobre isso. Falava-se que ia gerar empregos, não gerou emprego. Na verdade, gerou o que eu disse, a precarização, onde você tem contratos informais, a classe trabalhadora contratada formalmente, ela diminuiu absurdamente desde a reforma até agora. Isso é ruim para tudo, desde aspectos de desenvolvimento social, distribuição de renda, desigualdade, enfim, impacta, torna o país menor, na verdade é isso, um país com campeão da desigualdade social, piorou um pouco a partir da reforma, evidentemente voltada contra os interesses do próprio país, né? Era em defesa dos interesses de uma minoria. Perfeito, Aristeu. Agora voltando um pouquinho aí na questão da Avibras, né? Como que você avalia, né, o tratamento aí da justiça, aí dos órgãos do trabalho em relação a esse tema, né? Existe alguma demora, né, para tratar nesse caso aí que envolve a vida, né, dos trabalhadores, ou o processo ocorre bem? Olha só, quando a gente, na esfera judicial, com relação às demissões, Guilherme, houve aquela ação civil pública e depois que foi celebrado o acordo, essa ação, inclusive, foi extinta e a gente não se insurgiu contra isso, não. Por quê? Porque acreditava que a gente precisava estar num patamar de igualdade, ou seja, precisava ser suspenso, as demissões precisavam ser suspensas, mas depois a mobilização mostrou sua força. Então, essa ação não tramita mais. A gente tem hoje, do ponto de vista judicial, o processo de recuperação judicial. Evidentemente, se houver alguma irregularidade, nós vamos buscar o judiciário mais uma vez. Eu tenho a dizer que essa ação, essa decisão da Justiça do Trabalho de Jacareí foi muito alinhada, muito sintonizada com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nós demonstramos ali algumas distorções que é importante a gente destacar aqui, Guilherme. Por exemplo, nós tivemos acesso à folha de pagamentos da Vibraz. E aí você via salários lá de centenas, ganhava-se ali mais de 100 mil reais nos cargos de direção. Né? E aí você demite, desliga um trabalhador que ganha lá 3 mil reais. Então, o que a gente argumentava também, falaram, mas que sistema é esse de readequação de custos que mantém uma direção privilegiada com salários estratosféricos e tira a fonte de sustento de pais e mães de família que dependem de um salário inferior. Vamos lembrar que o salário mínimo do DIEESE hoje está em 6.500 e alguma coisa. Então, o operário que ganha lá 3 mil reais não está ganhando sequer aquilo que o DIEESE considera como a renda mínima para a garantia de uma família durante o mês. E o juiz ele encampou essa argumentação, porque estava lá documentalmente provado. Ele falou exatamente isso. Ele falou: não é crível que a empresa esteja realmente preocupada em sanear custos e tudo mais, mantendo esses super salários aí. Um pouco antes, Guilherme, quando houve uma demissão coletiva na Embraer, que é importantíssimo também a gente frisar. A Embraer já teve agora, nessa última década, 3 grandes demissões coletivas. A primeira eu falei para você, 2009, 4.273 trabalhadores. Qual que era a alegação dela, Guilherme? Ela falava o seguinte, olha, fruto da crise de 2008. Não tinha nada a ver com isso. A crise de 2008, realmente, a crise pesada, que até hoje tem reflexos, mas a Embraer demitia porque tinha tido um prejuízo bilionário numa aposta na Bolsa de Valores americana.
americana. Ela tinha apostado num título de derivativos do dólar, apostava que o dólar ia permanecer em queda, como estava naquele momento, e aí vem a crise, e um dos fatores da crise, quando tem uma crise econômica, as moedas fortes se valorizam. Então, o dólar, ao invés de cair, subiu. E quando subiu, prejuízo bilionário, a Embraer descarrega sobre o ombro dos trabalhadores a atrapalhada financeira que tinha feito. Em 2015, outra demissão coletiva. Só que essa, negociada com o sindicato, estabeleceu-se um PDV e depois layoff. Não houve demissão sem justa causa. Mas o que gerou a discussão de 2015? A mesma Embraer foi flagrada pagando propina para a venda de super tucanos para a Arábia Saudita, Moçambique, Índia e mais um país que eu não me lembro agora. Índia. A multa aplicada, $200 milhões. Ela recentemente fez um acordo, pagou $105 milhões. E agora, mais recentemente, em 2021, ela pratica uma demissão, alegando que era uma demissão motivada pela pandemia. Balela de novo. A demissão foi provocada pelo negócio frustrado com a Boeing. Você deve ter acompanhado aí de perto também uma investida da Boeing, que é concorrente da Embraer, queria comprar a Embraer, e aqui em São José, no Brasil, no país como um todo, se falava que era uma joint venture, que era uma associação entre a Boeing e a Embraer. Só aqui, Guilherme, em todo o mundo se falava, olha, é a compra da Embraer pela Boeing, né? Inclusive chegou a sair no Financial Times uma matéria que o título era Onde estão as autoridades brasileiras? Porque ninguém impedia isso, percebe? Então, eu costumo dizer, por conta disso, então, por trás de cada demissão coletiva, sempre tem uma atrapalhada, uma maldade empresarial. Eu digo, tem uma patologia da demissão coletiva. Se você ter uma demissão coletiva, vai analisar os reais motivos. Quase nunca são aqueles alegados pela empresa que está desligando. Entendi. E, Aristeu, saindo um pouco dessa discussão, mas ainda na discussão jurídica, eu escuto muita gente falando que a justiça, principalmente a justiça do trabalho, sempre favorece o trabalhador e sempre procura ferrar, né, a empresa. Né? Para você, isso é verdade ou não? Você sabe, Guilherme, que a gente, nos corredores forenses, né, entre os advogados sindicais, a gente não chama de justiça do trabalho. A gente chama de justiça do desemprego, né? Porque quando é que o trabalhador vai procurar a justiça do trabalho? Quando ele é demitido. Se ele for reclamar os direitos que estão sendo violados, as condições, as regras da CLT que estão sendo violadas durante o contrato de trabalho, qual que é o resultado? Demissão. Lá venha mais uma vez, vai ser demitido, o empregador vai falar, não, é sem justa causa e tal, mas na verdade é uma retaliação porque ele está reclamando dos direitos dele. Então você imagina, se é assim, se só se reclama depois que é demitido e quando você está empregado não reclama, significa que você tem um universo de direitos não reclamados, certo? Se é só o demitido que vai à justiça do trabalho, significa que é uma proporção diminuta dos trabalhadores que se socorre de reclamações trabalhistas. Um segundo aspecto que eu acho importante frisar, porque se falava na reforma trabalhista, que tinha todo um capítulo dedicado à redução das ações trabalhistas, a grande maioria das reclamações trabalhistas são de grandes empresas. Então, você pega, tem bancos, dos grandes bancos, vou falar o nome aqui porque não é segredo para ninguém também, o Banco Itaú. O Banco Itaú tem milhares de ações, sempre com o mesmo pedido, o mesmo objeto, como a gente chama na reclamação trabalhista, que é pagamento de horas extras. Então, daí se conclui, e é possível verificar isso numa análise dos processos, o que faz o banco? O banco sistematicamente não paga horas extras. E aí, todos os trabalhadores reclamam e recebem atrasado, ainda que seja as horas extras? Não, só os demitidos. Então, é o que eu digo, se tivesse na Justiça do Trabalho um mecanismo para punir de forma exemplar aqueles que
tem uma conduta reiterada de violação da lei, a gente não teria o volume que tem hoje. Então, obviamente que numa justiça com essa composição, Guilherme, porque a composição é trabalhador e empresa, é sempre o trabalhador que vai reclamar seu direito, né? Não vai ser a empresa a reclamar contra o trabalhador. Seria um absurdo conceber alguma coisa nesse sentido. Depois de explorar a força de trabalho, vai fazer algum tipo de ação contra o trabalhador. É impossível. Logo, se são ações dos trabalhadores contra a empresa, é óbvio que o grande volume vai ser de procedência, e nesse sentido não tem nada digamos, de distorção, de desequilíbrio com relação à justiça do trabalho. A própria configuração da CLT de Vargas, inclusive o projeto varguista está calcado nisso, que era uma justiça do trabalho justamente para garantir que a lei era para inglês ver, né? Quantas regras seletistas que a CLT de 1943 demoraram décadas para serem cumpridas, né? Vamos lembrar uma regra das mais importantes que tinha na CLT. A CLT de Vargas, o Brasil era majoritariamente rural, não urbano, então a CLT de Vargas, para incentivar a migração do homem do campo para a cidade, estabelecia o seguinte: trabalhador que tiver 10 anos na mesma empresa, trabalhar 10 anos na mesma empresa, ele adquire estabilidade. Realmente um atrativo e tanto, não é? Você fala, bom, eu vou lá, vou sair do campo, vou para a cidade, mas aí vou trabalhar com afinco lá 10 anos, e daí estou tranquilo, vou ter estabilidade, vou me aposentar naquela empresa. O que aconteceu na prática, né? Quando as montadoras de veículos se instalaram no Brasil, por volta de 1956, 57, vieram Volkswagen, General Motors, a Ford, as principais montadoras do país, elas tinham que se submeter a essa regra. Pois bem, quando está chegando em 1967, pleno regime militar, as empresas fazem o cálculo e falam, não, nós não queremos aqui milhares de operários estáveis. E aí é criado o quê? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que quando foi criado pela ditadura em 1967, era um regime opcional. Olha que coisa boa. Eu posso escolher se eu vou ser estável ou se eu vou querer uma indenização, certo? Só que a opção, Guilherme, você sabe como é que era, né? Chegava para o trabalhador, mostrava lá, falava, sua opção está aqui. Se você não assinasse, demissão, sem justa causa. Então, você tinha o regime chamado opcional, virou um regime obrigatório, tanto que você pode pesquisar na história do Brasil, você não vai ver ninguém com essa tal de estabilidade dos 10 anos aí. Uma regra para inglês ver, né? E tantas outras na CLT também que tem esse caráter, norma criada para ser descumprida pelo empregador. Perfeito, maravilha. E Aristeu, né? Agora falando um pouco, né, de política, né? Falando de reforma trabalhista, né? Como que você vê as ações ou a falta, né, de ação do atual governo em relação a esse tema? Porque ao que me parece, né, o governo Lula e Alckmin não está muito afim de revogar, né, a reforma trabalhista. Você se lembra, Guilherme, que era uma promessa de campanha, né? Depois ela foi se diluindo aí, mas a CSP com lutas, em particular, tem feito uma denúncia severa e uma conclamação às centrais sindicais, às diversas centrais sindicais, todas hoje em adesão ao governo, à exceção da própria CSP com lutas, mas tem feito uma cobrança muito coerente, que se no governo anterior se cobrava a revogação da reforma trabalhista, por que não cobrar agora do governo do PT? Os estragos da reforma são os mesmos. A reforma permanece a mesma. Foi instituída no governo Temer, mantida no governo Bolsonaro e está aí fazendo seu estrago durante esse novo governo do PT.
por que as centrais abandonaram essa bandeira? Lembrando, Guilherme, vamos lembrar dos primeiros governos do PT, em que também ali você via a adesão ao governismo por parte das centrais sindicais, que chegaram, inclusive, em alguns momentos do primeiro governo Lula, ao papel ridículo de pleitear uma diferença de centavos no salário mínimo junto ao Ministério do Trabalho. E não é esse o papel de uma central sindical. A central sindical deve manter a classe trabalhadora mobilizada, organizada e exigir, seguir com as suas pautas políticas e não se submeter à pauta governamental ou pior, praticamente desaparecer do cenário político porque não tem mais nenhum protagonismo. Então, nós temos feito essa cobrança. Para nada, me parece que essa iniciativa vai partir espontaneamente do governo. E já durante a campanha, Guilherme, não sei se você lembra, que havia essa promessa, e aí cobrança também das centrais, chegaram a se reunir com o então candidato Lula, e aí saíram alguns artigos, eu me lembro de um, pela mão de um dirigente da Força Sindical, que falava o seguinte: espera aí, vamos entender o processo político. Uma eventual revogação da reforma trabalhista passa pelo parlamento. Então, seria necessário fazer pressão sobre o parlamento, não sobre o governo federal. Bom, dizer isso, Guilherme, você imagina, com esse parlamento que nós temos, né? Eu trocaria hoje a locução, né, o conceito que se fala que o Brasil é um presidencialismo de coalizão. Para mim, hoje é um parlamentarismo de coação, né? Porque é isso, as oligarquias organizadas na Câmara Federal fazendo pressão para obter recursos para as mais fragmentadas pretensões aí dos parlamentares, quando não para desvio de dinheiro público. Então, hoje, é isso. A dificuldade toda do governo, inclusive, para passar algumas matérias que são de interesse, fazem parte do projeto neoliberal, né? Fazer negociação para passar a reforma tributária ou o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, na verdade, é no interesse dos credores banqueiros. Então, é muito contraditório que tenha que se fazer negociação com um parlamento que é sabidamente, majoritariamente, à direita. Entendi, Aristeu. Aristeu, a gente sabe que a parte, né, jurídica, né, do sindicato é bastante importante, mas o que importa mesmo é a luta, né? Para você, o que tem que ser, a parte jurídica, né, sindical tem que servir para quê, né? Na luta dos trabalhadores. Olha só, a gente tem a concepção de que, obviamente, que um departamento jurídico tem que desempenhar o papel de defesa do patrimônio da categoria, não tenha dúvida nenhuma, mas que o papel fundamental, principal papel, é instrumentalizar as lutas. Então, toda e qualquer iniciativa no campo judicial deve ter em mente em que medida aquilo contribui para instrumentalizar a luta e não substituir a luta da classe trabalhadora. Nós sempre nos pautamos por isso, né? Organizamos um coletivo que tem uma performance realmente destacada e é muito combativo, mas sempre, em todas as situações, sob o comando de uma diretoria, né? Sob o comando político da diretoria e sob essa orientação também. Vem funcionando. Você vê que o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos é recorde de mobilizações todo ano. Não tem ano que não passe aí que o número de greves na base territorial do sindicato é o mais expressivo de todo o país. Nós tivemos aí... tem a greve da Vibraz, que realmente é um movimento mais prolongado, mas teve a luta das trabalhadoras das terceiras da LG, uma greve também de 31 dias, que agora foi lançado um livro para narrar a história delas, né? O movimento vitorioso que atingiu seus objetivos, perfeito, olha lá.
Guilherme sempre sintonizado com as lutas aí, já está com o exemplar na mão ali. Mas nós tivemos greves importantes na Sherry, também tinha um processo de fechamento, de redução de postos de trabalho, e mobilizações na campanha salarial. Você quer um exemplo? Agora nós estamos em campanha salarial e as assembleias que estão sendo realizadas nas diversas fábricas, já chegou aí em quase 4 dezenas de assembleias realizadas. Eu falei, é isso que faz o sindicato forte, né? Uma aposta na mobilização dos trabalhadores, um respeito inegociável com a democracia operária, né? Quem decide os rumos do sindicato é a base organizada, e aí está o reflexo, um número de filiados muito expressivo, um percentual de filiados recorde no país, e essas vitórias, mesmo em situações difíceis, às vezes você pode falar, não, mas uma luta contra uma redução de pós-trabalho não é uma vitória. Eu concordo, realmente, mas é uma política, em algumas situações críticas de redução de danos, que a gente acabou mostrando, inclusive, em nível nacional, que era possível fazer isso, e o sem número também de acordos de layoff, esse sim, preservando empregos, e que nós também mostramos. A pandemia acabou adotando esse mecanismo, Guilherme. Nós, antes da pandemia, fizemos isso em várias ocasiões, demonstrando que esse era um mecanismo para evitar cortes de postos de trabalho. Então, eu acho que é um dos aspectos da luta, da importância da luta na base territorial de São José dos Campos. E Aristeu, em questão da terceirização, né? Como que você vê essa questão no aspecto jurídico? Então, nós tínhamos, antes da reforma, e a reforma vem junto com esse debate, quer dizer, não está a permissão da terceirização, não faz parte do texto da lei que foi aprovada com a reforma, mas foi simultaneamente, a discussão foi feita simultaneamente com apoio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que aí acabaram liberando a terceirização de uma vez por todas. A discussão que nós tínhamos, e tinha uma legislação referente a isso, nas convenções coletivas dos metalúrgicos, tinha uma restrição com a diferenciação entre o que é atividade meio e o que é atividade fim. Então, era permitida para a atividade meio, então, se fosse uma reforma na linha de produção, alguma coisa nesse sentido, era permitida a terceirização, mas jamais para a produção em si, que era chamada atividade fim. E aí, uma das coisas que o Supremo cancelou foi essa diferenciação, que é uma diferenciação conceitual baseada na realidade. As duas modalidades de atividade, elas efetivamente existem. O Supremo veio e falou assim, não tem diferença entre uma e outra, e aí pretendendo autorizar de forma indiscriminada a terceirização. Isso é muito grave, porque você acaba substituindo os trabalhadores da própria empresa tomadora de serviço por trabalhadores precarizados, que ganham menos, que às vezes não têm proteção nenhuma contra acidentes de trabalho, que às vezes, vamos citar um exemplo aqui próximo, na CSN, em Volta Redonda, tem várias terceiras trabalhando ali na linha de produção. O que acontece? Às vezes a terceira vai à falência, não paga ninguém, todo mundo fica com o contrato rescindido, não paga sequer verbas rescisórias, e daí o trabalhador que tinha anteriormente a possibilidade de processar a CSN, hoje ainda tem a possibilidade, mas é muito mais difícil do ponto de vista jurídico, ou seja, os empecilhos criados pela lei, que exigem a comprovação de uma culpa do tomador de serviço, enfim, já não é mais a mesma coisa chamada responsabilidade solidária que tinha no passado. Isso foi sendo restrito, diminuído, cancelado, tanto pela nova legislação, como pelas decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal. Te dizer, inclusive, Guilherme, que eu citei, né, a decisão lá, o paradigma da demissão coletiva foi uma decisão positiva do Supremo. Olha, se perguntar para
por meio sindical aí, é uma das únicas, viu? Porque o Supremo Tribunal Federal vem atuando de uma forma, eles estão imbuídos da chamada, uma doutrina que se chama análise econômica do direito, que foi produzida lá no MIT, no Centro do Neoliberalismo Americano, onde estudou inclusive o Paulo Guedes. Lá se chama doutrina Law and Economics. Significa o seguinte, é você subordinar toda a lei à economia. Ou seja, não tem lei. A verdade é essa. Se você tem, a empresa vai fazer algum tipo vai tomar alguma iniciativa que socialmente é negativa, mas economicamente para a própria empresa é positiva, pode. Né? E chegou-se à concepção, inclusive, que o direito do trabalho, essa coisa de direito do trabalho, não existe. Tem ministro do Supremo Tribunal Federal falando isso. Não existe direito do trabalho, existe o direito econômico. Né? Bom, se não existe direito do trabalho, significa que a gente vai voltar para o século XVIII, né? Quando a exploração era aquela coisa, trabalhar de sol a sol, com criança na linha de montagem, enfim. Não me parece ser o caminho de avanço e de progresso que prega aí o capitalismo. Só dúvida. Se o direito do trabalho não existe, CLT serve para quê? Né? Pois é o caminho que está se tomando, porque você começa por desfigurar a CLT, que foi o que fez a reforma. A reforma alterou no conjunto mais de 200 dispositivos, então você não tem notícia disso. Inclusive, no processo de desmantelamento de direitos sociais pelo mundo, o Brasil também virou campeão, porque tinha alterado numa dimensão que não tinha sido vista em lugar nenhum ainda. Vários países passaram pelo processo neoliberal de precarização de direitos, mas o Brasil teme ser campeão, né, Guilherme? É campeão de desigualdade, é campeão de rotatividade da força de trabalho, vai sendo campeão em violência, esses campeonatos negativos aí que nos assombram, e aí o risco é esse mesmo, você perguntar, a sua pergunta muito coerente, CLT para quê? Porque você não tem direito do trabalho, né? Lembrando que, só para um parênteses aqui, há um mito do varguismo, né, que fala que a CLT foi uma concessão do Getúlio Vargas. E não foi, a gente sabe que não foi nada disso. Né? Na verdade, a CLT ela agrupava uma série de conquistas do operariado, num momento, inclusive, de crise mundial, que se temia muito pela organização operária e no bojo, inclusive, de revoluções comunistas, e aí Vargas edita aquele texto que eu disse para você, em muitos aspectos, era para inglês ver. Né? Da mesma forma que a Constituição, né, Guilherme? Você lembra que, aprovada em 88, durante muito tempo, ela era interpretada pelos principais magistrados aí, falou assim, não, a norma tal, a norma que prevê lá o direito social à moradia, ela é meramente programática, ou seja, é um ideal. É para a gente conseguir atingir um dia. Não obriga nada nem ninguém. Né? Então, você tinha lá uma luta por moradia. Quando tinha alguma ordem de despejo, você ia invocar a Constituição, que falava que a moradia é um direito social do cidadão. Né? Falava, não, mas aqui essa norma é um programa. Tem que ter paciência. A velha história que a ditadura falava que o bolo tem que crescer para depois dividir, né? Era a máxima do Delfim Neto. Aí na Constituição de 88 era isso. Toda norma era só uma promessa, não tinha nada de vinculante. Aristeu, você falou do STF, né? E acho que é importante a gente falar sobre isso. Né? Atualmente eu vejo muito setor da esquerda defendendo o STF, né? Defendendo o Alexandre de Moraes, que em águas passadas foi um cara que para mim é bastante questionável. E muito se fala em defesa da democracia, né? Que nós precisamos defender a democracia e tal. Democracia é essa que nós estamos defendendo, né? Defendendo uma instituição que vira e mexe ataca os direitos dos trabalhadores. Então, Guilherme, olha só,
tem um tanto de ideologia na história da divisão de poderes, né? Que tem gente que qualifica como separação de poderes. Isso nem o Montesquieu falou, nunca falou em separação de poderes. Ele falava numa divisão funcional do Estado, e para quem acha que, de vez em quando, realmente a aparência é essa, né? O parlamento brigando com o executivo se distanciando do judiciário, mas, na verdade, é um Estado só. É um Estado só com três faces, e um Estado a favor da classe dominante. Não podemos perder isso de vista, né? Quem controla o governo e as instituições, o parlamento e também o judiciário, é o grande capital. Não vamos nos iludir com isso. É fato que, no último período, nós tivemos um governo bizarro. Bolsonaro é abaixo da crítica, enfim. É impressionante que por meio do voto, não é impressionante que isso já aconteceu no passado também, por meio do voto, em regimes mais assustadores. Mas a história é fato que, digamos, as iniciativas do Supremo Tribunal Federal contra a tentativa de golpe de 8 de janeiro são necessárias. Agora, é preciso entender que o que se defende como regime democrático burguês é isso, é o mesmo regime que chancela chacinas pelo país, que mantém, eu digo, é o regime que mantém a ordem. Qual ordem? A ordem da desigualdade. Essa ordem de desigualdade profunda, quem mantém esse regime é o poder do Estado. Então, me impressiona, inclusive, que a partir do mote, o problema, digamos, a causa crítica do Bolsonaro, a gente passe a defender o regime de hoje como absolutamente normal, ou então faça a comparação. Olha, isso aqui está melhor do que antes. Efetivamente, não dá para ficar pior, né? Mas eu digo, nós não podemos normalizar isso, porque é um regime de profunda exclusão, de profundo benefício. Vide isso, o arcabouço fiscal, que vai garantir mais transferência de renda para os banqueiros, e, enfim, mais do mesmo, nada vai mudar. Um grande defeito, inclusive, dos governos da chamada social-democracia foi exatamente esse. Foram eleitos e passaram, então, a administrar a ordem neoliberal. Definitivamente não era essa a expectativa que o povo tinha nos governos de esquerda, da chamada esquerda. Maravilha, Aristeu. Para a gente terminar aqui a nossa conversa, né? No direito, né, eu fiz um ano, né, do curso de direito. A gente aprende que, né, que a Constituição é a carta máxima, né, do país, né, que a Constituição, na verdade, ela que determina aí os rumos, né, do nosso país. Né, e na parte máxima da Constituição se fala a respeito da dignidade humana, né? Mas que respeito é esse, né, da dignidade humana, das garantias sociais, sendo que se permite, né, fazer demissões, se permite atacar os direitos dos trabalhadores. Os princípios da Constituição, né, não deveria, né, deveria proibir que se ataque direitos, que se demita? Uma reflexão que eu tenho. Não tenha dúvida. Eu estava falando para você das várias normas da Constituição de 88 que eram interpretadas como sendo meramente programáticas. Você citou uma que inclusive, objeto de crítica da doutrina neoliberal, que é aquela que prevê a dignidade, que estabelece respeito à dignidade da pessoa humana. Uma cláusula, eu diria uma cláusula universal, né, que consta, inclusive, de vários tratados internacionais. Quando a gente invocava, seja numa greve, seja numa ocupação por moradia, seja numa ocupação pela reforma agrária, muitas decisões falavam, não, mas essa é uma norma absolutamente aberta, que tem um caráter meramente programático, não vincula o julgador, como é que ele vai avaliar? Seria muito subjetivo ele avaliar em que medida
está sendo violada a dignidade da pessoa humana, ou seja, no frigir dos ovos, a norma vale nada, né? A Constituição, como já se disse no passado, a Constituição não é mais que um pedaço de papel. Agora, nós temos também a confiança, Guilherme, de que a velha máxima, a libertação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Então, que para você afirmar de forma concreta, efetiva, a dignidade, você precisa lutar. Nós temos um lema que é muito conhecido, só a luta muda a vida. Nós acreditamos firmemente nisso. Óbvio que nós vamos seguir cobrando, né, das constituições, o que eu sempre falo, eu cobro da Constituição somente aquilo que ela promete, né? E aí eu recebo em resposta dos julgadores, mas é só uma promessa mesmo, ninguém falou que ia cumprir, né? Mas eu acho que o caminho é exatamente esse, a luta faz a lei, né? Nós temos que acreditar nisso, a gente tem demonstrado isso nas lutas cotidianas do sindicato, eu sou testemunha viva disso na minha trajetória jurídica, seguir acreditando nisso para transformar a sociedade, para superar o capitalismo e construir uma sociedade socialista. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Aristeu, né, Aristeu Neto. Gostei bastante aqui do nosso papo, né, da nossa conversa, né, foi uma conversa muito boa, né, e passo a bola aí novamente para ele fazer as considerações finais. Eu te agradeço muito o convite, tenho acompanhado aí o seu trabalho, você sempre presente nas lutas dos metalúrgicos, que é onde eu atuo, então eu comprovo que você está sempre ali presente, e elogiar a sua iniciativa mais uma vez, porque nós precisamos de espaços como esse, né? Eu vou estar sempre presente aqui quando você me convidar, vai ser sempre uma convocação para mim, e desejo a você boa noite, e aos internautas também que nos assistem, uma boa noite. Então é isso aí, né, Aristeu? Só peço para desligar o microfone, por favor. Isso. Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo novamente ao Aristeu, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, né? Também peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, né, as nossas matérias, o Aristeu falou aí, né, das nossas idas, né, ao Sindicato dos Metalúrgicos, né, apoiando aí a categoria, o sindicato também que sempre recebe o Mesa de Debates aí de braços abertos, né, sempre, né, solícito, né, com o canal, e a gente agradece bastante. E além disso, contribua, né? Segue a gente primeiramente no Facebook, Instagram e no TikTok. Tudo isso aí ajuda, né? No, no engajamento do canal, faz o canal crescer ainda mais. E além disso, né? Além disso, a gente também tem nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Essa semana e a próxima semana, e na semana do dia 7 vai ser uma semana bem importante para o canal, né? Porque essa semana está ocorrendo a semana Leon Trotsky em São Paulo, da qual eu vou estar lá, né, cobrindo amanhã. E na semana do dia 7, né, vai ter o Congresso da Conlutas, a qual a gente vai fazer a cobertura, né, do Congresso. Então, né, para a gente poder se manter, né, em São Paulo, né, nesses dias, a gente está fazendo uma campanha financeira, né, e para logística, né, por acaso ter lugar para ficar, né, comida, e a gente está fazendo essa campanha. Nós, um canal independente,
né, recebemos dinheiro, né, nem do Estado, nem do capital privado. Então, por isso a gente está fazendo, né, da campanha financeira, né, além desses dias importantes para a gente, né, melhorar a qualidade do canal e, né, fazer o canal crescer, que é isso que a gente quer. E além disso, temos o Padrim, www.padrim.com.br/podcast e mesa de debates, outra plataforma de financiamento. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui. Fique aí com a gente na nossa programação.